Glória a Deus. Senhor Jesus, oramos a Ti, Senhor Deus amado, nesta tarde, a Te pedir, Senhor Deus, a Tua instrução, a Tua direção. Eu clamo a Ti pedindo o Teu cetro de justiça sobre nós. Porque Ele estendido, Senhor, saberemos que o Senhor nos aceitou em Sua presença. Eu quero ofertar este momento, Senhor, que vai ser um momento curto, um momento, Senhor Deus, que vai durar diante da direção do Teu Espírito. Mas eu creio, Senhor, que será um momento que vai ser entregue para o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, esquadrinha o nosso entendimento, o nosso ser, visita as nossas vidas e fale conosco, da maneira que o Senhor, ó Pai, quer, Senhor Deus, usar a minha vida, dos ouvintes, Senhor Deus amado, dessa tarde. É o Senhor que sabe aquela pessoa que precisa e necessita de ouvir a Tua voz. Então que o Senhor possa, ó Pai, usar a minha vida e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão aqui na live. Mais uma vez eu peço, compartilha, curte a live aí. Encaminha também para as pessoas, para elas estar vindo e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Bom, vamos estar meditando nesta tarde os Salmos 121, que é um Salmos muito conhecido, mas como eu falei anteriormente, né, o Senhor ali me direcionou, está abrindo esta live para estar transmitindo o refrigério, o amparo do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura do texto e logo após ouvir o que o Senhor nos quer nos conduzir nesta tarde. Amém? Salmos 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, e de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nos permitirá que os teus pés, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que salmos, gente, maravilhoso. Um salmos, né, que todos nós temos conhecimento, que é o Salmo 121. Mas é um salmos muito lido mesmo, quando nós entramos, né, em um cenário de calamidade, em um cenário de desespero, em um cenário onde nós não vemos os recursos, onde nós não enxergamos mais as portas abertas, onde nós não enxergamos mais uma solução, uma direção. Eu não sei se nessa tarde você se encontra dentro desse cenário. Um cenário onde você já clamou, você já consagrou, você já colocou tudo diante do Senhor. Você entregou a sua confiança, você entregou as suas sementes de lágrima, aonde você gritou por socorro, aonde você deu o seu grito verdadeiramente que estava aí dentro da sua alma para o Senhor, aonde você orou de todas as maneiras, aonde você procurou a ir a cultos aonde você foi verdadeiramente direcionado e dizendo: eu vou naquele lugar para que o Senhor fale comigo. Então, ou seja, talvez de tudo, né, você, aleluias, já fez diante do Senhor. E aí você não obteve, né, de volta esse retorno da parte de Deus. Mas esse retorno da parte de Deus, muitas das vezes, nós queremos de uma maneira rápida.
de uma maneira instantânea, aonde o Senhor ele sabe da angústia, da agonia, daquilo que está sobressaindo, né, o nosso entendimento. O Senhor ele tem consciência porque ele nos sonda, ele nos conhece. Como a palavra dele diz, ele está na nossa entrada e na nossa saída. Ele está constantemente conosco. E ele está nos sondando os nossos pensamentos, os nossos passos, o nosso deitar, o nosso levantar. Então ele já tem consciência e também, obviamente, que ele tem visto claramente a sua entrega, a sua devoção, a sua confiança, o seu amor, o seu depósito espiritual, as suas lágrimas, né? Os momentos que você vai aí à casa do Senhor com o propósito de ouvir a sua voz, tudo isso também ele está contemplando. Mas olha só que o salmista, né, nesse mesmo cenário que eu e você esteja vivendo, olha só o que o salmista também ele vai retratar para nós nessa tarde. O mesmo cenário que também ele estava vivendo. Um cenário um pouco diferenciado, porque obviamente que cada um tem o seu. Talvez o seu é na área aí da enfermidade, talvez o outro é em outra área, enfim, cada área aqui está sendo representada nessa tarde. Cada um está dentro, né? Seja familiar, seja no casamento, enfim. Cada um sabe daquilo que verdadeiramente está aí enfrentando a sua tempestade, o seu momento extremamente doloroso. E o Senhor, como eu havia dito, ele tem visto todo esse processo a qual tanto você quanto eu entramos diante da sua presença. E também ele tem visto, obviamente, toda a sua consagração e a sua devoção em sua presença. Então agora o salmista ele também está passando este mesmo cenário, obviamente distinto de cada um de nós. Então, ao invés de ele enfraquecer e deixar que o desânimo, e deixar que os pensamentos negativos, que as culpas, que as setas malignas, ou até mesmo que todo aquele transtorno psicológico, né, aquele abatimento espiritual sobrevém a ele, ele começa a declarar o louvor, ele começa a declarar a canção diante do Senhor. Talvez você já orou, talvez você está ainda orando, talvez você está consagrando, talvez você já está colocando tudo diante do Senhor. Mas aí agora você não tem ainda apresentado diante do Senhor um louvor. Talvez está faltando aí um louvor para ser apresentado. Mas aí você diz, não, Yara, mas também o louvor eu já coloquei diante da presença do Senhor. Então mais nada falta fazer. Mas aí alguma coisa você deixou de colocar. Talvez você não esteja descansando no Senhor. Porque por mais que todas as etapas aqui ditas como exemplo, eu venho mencionar aqui para vocês de tudo quanto vocês podem ter colocado diante de Deus, mas ainda tem algo que você não colocou. Seja a confiança ou até mesmo o descansar. Porque o descansar no Senhor é um exercício. Não é que hoje você vai descansar e amanhã você vai acordar descansando, porque cada dia, né, a palavra diz, para cada dia basta ali o seu mal. Então o mal de ontem não é o mesmo mal de hoje. Se o mal de ontem é o mesmo de hoje, ou seja, se a angústia de ontem tem sido a mesma de hoje, se o desânimo de ontem tem sido de hoje, é porque você não tem entregado o seu amanhã ou a sua noite na presença de Deus. Muitas das vezes nós estamos num cenário tão difícil que nós dormimos e acordamos com as mesmas angústias, com os mesmos lamentos, com as mesmas preocupações. Mas o Senhor, ele requer de nós o quê? A confiança solene, o descanso solene, que é aquele que nós colocamos tanto pela manhã quanto pela tarde e também pela noite, diante do Pai,
ao ponto de nós acordarmos felizes na tribulação, como Tiago diz. A carta de Tiago vai relatar que quando nós estivermos passando pelas provações, nós temos que ser felizes. Mas como nós vamos transmitir uma felicidade na angústia, na tribulação, na perseguição, né? No momento de calamidade? Quando nós verdadeiramente colocamos diante do Senhor aquela nossa noite. Se nós não colocarmos a noite na presença de Deus, como o nosso amanhã, como a palavra diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Como essa alegria vai vir no amanhã, se nós não temos colocado durante a noite todas as nossas lágrimas? Porque a palavra diz que o choro dura uma noite. Então, ou seja, essa noite para você possa ser que tenha sido anos chorando, anos dentro desse cenário desta noite. Mas aí vem o próprio Deus, né? E ele faz nós termos estratégia no momento das adversidades. E qual estratégia é essa? De nós sempre colocarmos diante do Senhor a nossa noite. Porque a nossa noite, ela é exclusiva de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que o guarda de Israel, ele não dorme, em outras traduções, e nem tosqueneja. Então, ou seja, quando nós colocamos a nossa noite, como o salmista diz no capítulo 3 e o 4, que ele deita e dorme, né? E acorda porque o Senhor o sustentou, o que ele está falando? Ele está relatando agora para as nossas vidas, né? Que ele depositou tudo diante do Senhor, não somente as consagrações de orações, mas também, obviamente, né? Atende aqui, mãe. É o pai. Mas também, ele vai ligar de novo. Mas também, obviamente, nós temos colocado o quê? Toda a nossa noite, todo o nosso período de consagração e a nossa noite. Então ele vai dizer aqui que o Senhor, ele guarda, né, de todo o mal e guarda a nossa alma. Ele faz uma promessa, olha só, o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada agora e sempre. Então a promessa do Senhor, ela é eficácia para nos fazer manter a ordem do reino de Deus dentro da nossa mente, quando se trata a respeito de um processo e de uma espera, né? Se você parar para analisar o que Deus, na verdade, ele faz nas nossas vidas, ele traz para nós, né, um momento dentro do processo, um trabalhar muito exclusivo do Senhor, que é o trabalhar aonde nós colocamos diante dele, né, todo o nosso louvor, toda a nossa entrega e toda a nossa devoção. Então, nessa tarde, eu quero deixar aqui para vocês que esteve aí comigo, né, por esse curto tempo, esses salmos de 121, para que nós possamos se apegar verdadeiramente em sua palavra e deixar diante do Criador tudo aquilo que nós estamos esperando dele, ao ponto de nós também entregar agora todo o nosso deitar e todo o nosso levantar. Porque se nós estamos, como eu havia dito, acordando, né, com essa sensação da noite ou do ontem, nessa angústia, nesse desespero, é porque nós não temos colocado o nosso descansar e nós não temos confiado completamente no nosso Criador. Então essa palavra que o Senhor, ele vem trazer sobre as nossas vidas, e eu quero deixar aqui que você possa elevar totalmente o seu entendimento ao reino do Senhor e creia tão somente que tudo aquilo que você tem colocado, o Senhor tem visto. E quando você menos esperar, quando você assim tirar do seu entendimento tudo aquilo que tem te oprimido dentro do cenário que você tem vivido, quando você vê o de repente de Deus, ele já começa a acontecer na sua vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e que ele seja
tudo o que você necessita nos dias de angústia, nos processos que você tem vivido e que você tem passado. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo a todos e que você possa nunca desistir da presença de Deus. Tudo passa, menos a palavra que está liberado sobre a tua vida, em nome de Jesus.